Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos aprender a fazer uma naninha, para presentear para uma criança, para um bebê. No início do vídeo mostro o modelo que nós vamos confeccionar hoje. Agora, referente ao material, eu usei, para confeccionar este trabalho, uma agulha 3,5. Vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria, uma tesoura, e nós vamos precisar de uma lã, Eu estou usando aqui uma lã 100% acrílica e o tex dela é de 500, Caso você queira usar outros fios, aí você tem que olhar no rótulo da embalagem, para ver qual que é a agulha que é compatível com o fio, para poder você confeccionar o seu trabalho. E ele pode ficar, maior ou menor, dependendo do fio e da agulha que você usar, dependendo também da sua tensão de ponto. Então, nós vamos começar com aqui o nó inicial e vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos voltar lá na primeira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. A partir daqui, nós vamos levantar 1, 2, 3 correntes, que já faz parte de um ponto alto, e vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. A partir daqui, nós vamos fazer uma corrente e mais 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Faltam mais 2 conjuntinhos. Aí, nós fazemos mais uma corrente e mais 3 pontos altos. Aí, você viu que não tá dando espaço, que aí você puxa um pouquinho para trás, assim, ó. Aí, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3 pontos altos. Aí, fazemos a última correntinha aqui, mais 3 pontos altos aqui, ó. E fechamos na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aí, ela fica desta forma. Agora, nós temos que caminhar até esta outra correntinha aqui, ó. Aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui na primeira corrente do ponto alto, fazer um ponto baixíssimo na segunda, aí chegamos aqui no intervalo, entre um ponto alto e outro. Aí, vamos fazer novamente 3 correntes, mais 2 pontos altos. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto fantasia aqui, aí que seria uma corrente e dentro do mesmo espaço, 3 pontos altos. Separado por uma corrente, vamos para o outro intervalo.
uma corrente e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Mais uma corrente. Mais uma correntinha. Vamos fazer o ponto leque, né? No intervalo. Uma correntinha, 3 pontos altos. Pessoal, eu tô fazendo um pouquinho mais rápido porque aqui não tem segredo, né? Três pontos altos. Uma corrente, mais 3 pontos altos. E uma corrente para fechar aqui na terceira correntinha do ponto anterior. Aí nós vamos novamente caminhar até o centro do leque aqui, ó. Três correntes, que faz como um ponto alto, e vamos fazer mais 2 pontos altos. Uma corrente. Mais 3 pontos altos. Aí aqui a gente tem o intervalo da carreira anterior, que é uma correntinha. Aí aqui nós vamos fazer uma corrente e 3 pontos altos. Outra corrente. Vem no meio desse leque aqui, vamos repetir. 3 pontos altos. Uma corrente. Mais 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui nós vamos fazer o leque, que é composto de 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. E assim sucessivamente, nós vamos preenchendo a base anterior. Aqui o outro leque.
trabalho vai ficando assim, ele vai querendo embabadar, mas este é o propósito da peça. Continuando, uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, aqui é o próximo leque. Correntinha, mais 3 pontos altos. Correntinha, mais um leque. Corrente, os 3 pontos altos, corrente e na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar até a metade do leque. E vamos continuar o trabalho. 3 correntes, mais 2 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. O trabalho está ficando assim. A partir daqui, nós vamos fazer o seguinte. Fizemos o leque, aí nós vamos fazer uma corrente, e aqui nós temos 2 intervalos. Então, nós vamos aumentar em cada intervalo 3 pontos altos. E aqui nós vamos fazer uma corrente e vamos fazer o leque. Aí, o que vai acontecer daqui para frente? Ele tem que ficar deste tamanho, então nós estamos... Vamos contar as carreiras. 1, 2, 3, eu iniciei a quarta aqui. Então, ele tem que ter 6 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, se você observar, entre os leques aqui, nós temos 3 pontos altos. Na próxima carreira, 2 pontos, ponto tijolinho, né? Nós temos aqui 2 pontos tijolinho. Aí, quando você terminar de fazer a volta toda, aí você vai entrar na terceira carreira aqui, ó. Pra gente fazer os 3 pontos tijolinho aqui, ó. Na verdade, seria na quinta carreira, né? Daria os 3 pontos tijolinho. Aí, faz aquele processo de fechar, andar com o ponto, né? Faz aquele processo de dar a volta na peça. Quando chegar aqui no final, fecha com ponto baixíssimo e caminha até o meio do leque. Aí depois nós vamos ter que fazer a última carreira, que é composta de 1, 2, 3, 4 pontos tijolinho, né? Aí a peça você finaliza no meio do leque e ela está pronta. Aí vocês vão fazer a sua peça
e daqui a pouco eu volto para a gente poder continuar o trabalho. Bom, finalizando então aqui a última carreira, né? Igual eu havia explicado, aqui eu faço leque, correntinha, 3 pontos altos, correntinha, 3 pontos altos, aqui correntinha, mais 3 pontos altos, correntinha, 3 pontos altos, e correntinha para finalizar aqui no ponto da carreira anterior aqui. Aí eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar aqui no meio do leque. Puxo o nosso fio, deixo um pedaço assim suficiente para a costura que nós vamos fazer agora. E aqui está pronto o nosso hexágono. As duas partes. Aqui você já pode cortar, né, o fio do início do trabalho, porque ele já está seguro. O que vai acontecer agora? Aqui é o avesso da peça, né? Aí você simplesmente vai fazer isso, vai dobrar e vai dobrar. Ficou parecendo um L, né? Pego aqui assim. Vou abaixar um pouquinho para vocês visualizarem melhor. E vai passando. Este com este. Este com este. Aqui é a correntinha, o intervalo. Aí você vai fechar o casaquinho. Digamos assim, né? E vai costurando. Aqui não tem segredo, os pontos é a mesma quantidade, você vai pegando um lado e pegando o outro. Eu vou só circulando os pontos. Eu achei que assim o acabamento da costura ficaria melhor. Ou também, se você preferir, né, achar que com a agulha tá meio ruim para fazer, você pode entrar com a própria agulha de crochê. Pega uma numeração menor. E vai passando. Bom, pessoal, só passando aqui novamente, nós vamos fazer as duas partes do hexágono. Vamos costurar a frente, as costas, né? E os ombros. Só observando que nos ombros nós vamos costurar até a última correntinha aqui anterior ao último leque, ok?
porque tem que ficar este buraquinho aqui na camisetinha para poder encaixar a cabeça do ursinho depois. Agora nós vamos fazer o restante da naninha. Nós vamos subir aqui 1, 2, 3 pontos, correntinha, um ponto alto e mais um ponto alto. Bem entre a costura aqui, ó. Nós vamos fazer uma correntinha. E 3 pontos altos. Aqui nós vamos circular a peça. Uma corrente. 3 pontos altos. 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 E assim sucessivamente. Chegou na outra emenda aqui, nós vamos pegar, fazer um ponto aqui dentro do lequinho, né, do intervalo de corrente. Um ponto aqui nós vamos encaixar no meio onde foi feita a costura. E o outro ponto nós vamos colocar dentro do próximo leque. Correntinha. E assim nós vamos continuar a fazer os pontos tijolinho. Minha linha está finalizando. Aí eu posso fazer o seguinte, né? Faço uma corrente, faço meio ponto aqui, não termino. E vou emendar o outro fio. Simplesmente eu faço isso aqui. Dou uma puxadinha para regular o fio. Que até então eu estava usando um novelo de 40 gramas. Aí aqui eu continuo o trabalho normal, depois eu arremato os fios. Uma corrente. E aqui eu cheguei no final do trabalho aqui, fecho ponto baixíssimo na terceira correntinha anterior. Aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4 e vou para o próximo espaço fazer 3 pontos altos. Vou fazer mais essa carreira para vocês verem como que eu finalizo aqui. Aqui no momento é só o ponto tijolinho, né? Correntinha, 3 pontos altos. Correntinha. 3 pontos altos. E assim até chegar no final.
Finalizando aqui uma corrente, e aqui eu vou fazer apenas 2 pontos altos. Conto 1, 2, 3 e fecho um ponto baixíssimo. Aqui eu caminho com um ponto baixíssimo e vou fazer 3 correntes. E aqui eu vou continuar a fazer os pontos tijolinho. Aí eu vou dar a volta, chego aqui e fecho com um ponto baixíssimo, né? Que aqui vai dar um intervalo, aí eu volto fazendo o mesmo processo aqui, 4 correntes e assim sucessivamente. Esta parte aqui da naninha, nós vamos fazer 4 carreiras assim circulares, né? Aqui eu tenho 1, 2, vou começar a terceira e fazer mais uma. Aí daqui a pouco eu volto, aí vocês fazem a de vocês e daqui a pouco eu volto para dar continuidade. Bom, já cheguei aqui na 4ª carreira, né? Igual eu havia explicado, aqui deu 1, 2, 3, 4ª carreira, eu vou fechar agora com vocês. Fiz meus 2 pontos altos, aí eu fecho aqui na terceira correntinha. O que nós vamos fazer agora para dividir a perna da naninha? Eu vou pegar na mesma direção aqui, ó. Tem o buraquinho aqui do intervalo, né, do ponto tijolinho. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou só passar, estão me vendo, ó? Eu vou só passar o fio como se fosse um ponto baixíssimo e eu volto aqui no intervalinho e faço outro ponto baixíssimo. Aí eu subo 1, 2, 3. Aí eu faço 2 pontos altos, aí já corresponde um ponto tijolinho, né? Uma correntinha, aí aqui eu continuo. Aí aqui agora eu vou circulando, né? Até chegar na outra parte da perna. Uma corrente e 3 pontos altos. Aí aqui nós chegamos entre pernas, né? Aí o que nós vamos fazer? Uma corrente e vamos fechar aqui no terceira corrente do ponto anterior. Aí ela vai ficar assim, ó. Aí aqui nós já conseguimos fazer a divisão da perna. Depois nós vamos pegar aqui, ó, a outra perninha para fazer. Aí tem que ficar um ponto tijolinho aqui no meio. Vou fazer mais uma carreira. Aqui eu vou subir 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Faço 3 pontos altos aqui no próximo intervalo.
Como ele fica justinho, né? Fica meio ruim assim de ficar virando. Mas com jeitinho dá pra fazer. Faz uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. E vamos fechar na terceira corrente anterior, aqui ó. Aí a gente caminha com ponto baixíssimo para dentro do intervalo e faz mais 3 correntes. Uma corrente, 3 pontos altos. Corrente, 3 pontos altos. E uma corrente para a gente fechar aqui na terceira corrente do ponto anterior. Então, nossa peça está ficando assim. Bom, retornando aqui na explicação da naninha, aqui no total são 7 voltas, só que nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7ª volta, nós não vamos ter intervalos de correntinha, tá? Para poder a perninha fechar, ficar mais fechadinha. Então, vamos lá, então. Aqui eu já comecei com o grupinho, né, do ponto tijolinho, aí eu venho direto para o próximo intervalo, ó, sem correntinha. Para poder a perninha da calça fechar um pouco. Aí eu vou circulando, não faz correntes. Chegando aqui no final.
fecho aqui na terceira correntinha. Ficamos com 7 carreiras. E faço uma corrente. Agora, para a perna ficar um pouquinho mais fechadinha aqui na hora que a gente for colocar o pezinho, eu vou trabalhar com a agulha número 2. Porque aí não precisa fazer diminuição. Aí eu vou trabalhar só com ponto baixo. Você vai seguir aqui, ó, as correntes, né, que ficam por cima aqui do ponto alto. E só ir seguindo. Como a agulha não é compatível com o fio, ela vai agarrar um pouquinho, mas dá para trabalhar, dá para fazer. Ó, para você ver como que ele já vai fechando. Melhor que eu acho do que trabalhar com diminuição, que muitas pessoas podem se atrapalhar. Então, essa é uma forma de conseguir fazer a boquinha da calça ficar menor. Agarra um pouquinho, né, porque a agulha não é compatível. Mas vamos lá. Estamos quase chegando aqui no final. Chegamos no final, aí nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo e fazer uma corrente. Aqui, para você não se perder, você pode colocar um marcador. Você saber que aqui é o início. Aí aqui eu começo novamente. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. Aqui a gente já tá finalizando a segunda carreira. Pode tirar o marcador aqui, que eu consigo visualizar onde é o final. Faço uma corrente. E pontos baixos em cima do ponto baixo da carreira anterior.
Bom, pessoal, aqui nós já finalizamos o corpo da naninha, né? Os bracinhos, o corpo e as perninhas, né? Aí ficou faltando agora as mãozinhas e os pezinhos e a cabeça. O que eu vou indicar para vocês? Aqui eu já fiz, né, a cabecinha do ursinho, que vai fazer parte do corpinho aqui da naninha. Aqui eu já fiz a mãozinha e aqui um pezinho, né? Como no YouTube tem bastante videoaula de amigurumis, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo uma artesã que ela se chama Edneia Sinatra Artesanatos, tá? Ela ensina esta parte aqui que eu, né, peguei do vídeo dela que eu fiz para poder estar montando a naninha. E o vídeo dela é composto de 3 partes, né? São 3 vídeos. E um primeiro vídeo é composto de como se faz a cabeça, o segundo, né, as outras partes do corpo, e por final ela ensina a costura, dos detalhes do focinho, né, enfim, do urso todo, né, só que eu só fiz a cabecinha e os membros, né, do ursinho. Só que eu vou deixar para vocês a seguinte observação. As mãos e os pés, né, eu fiz pela videoaula dela até a 12ª carreira, tá? Eu não, porque ela dá continuidade no trabalho para poder fazer o braço inteiro, né, o corpo inteiro. Então essas 2 partes aqui, que esse aqui é o pezinho e essa é a mãozinha, eu fiz até a 12ª carreira. E a cabeça, né, eu segui todo o passo a passo e fiz até aqui a altura do pescoço, para poder encaixar aqui, né, na naninha, para poder ver o encaixe e costurar, para ficar assim, tá? Aí aqui eu já costurei uma mãozinha e já costurei um pezinho. Agora eu vou costurar o outro pezinho, né, para vocês visualizarem. Aqui eu posso ir rematando o ponto por dentro e por fora assim. Que esse eu não vou precisar usar. Eu vou deixar o nome dela, o nome do vídeo, né? Tudo direitinho na descrição para vocês, nesta parte, entrar na videoaula dela para poder vocês conseguirem fazer, né, a parte quer dizer, o restante da naninha, porque eu não optei em fazer essas partes de amigurumi porque tem bastante videoaulas no YouTube e artesãs maravilhosas, explicam muito bem, e a Edneia Sinatra, ela é bem tranquila para explicar, é um passo a passo bem claro, bem explicado. Vocês não vão ter nenhum tipo de problema para poder entender o que ela tá passando, né, para vocês. Aí aqui eu vou pegar a agulha, vou passar aqui por dentro, né, para poder dar aquele primeiro nozinho assim, opa, para segurar. Fazer mais um.
E aqui não tem segredo para costura, né? A costura você vai pegar... Aí você vai pegar nessa segunda carreira aqui para poder costurar, para encontrar aqui. Você vai pegar aqui e vai pegar aqui, ó. Não tem... Você vai adaptando a costura. Não tem assim, tem que pegar assim e assim para dar certinho. Não precisa. Você simplesmente vai pegando aqui, ó, da barrinha da calça de baixo e vai... Então, ó, as mãozinhas e os pezinhos estão prontos. Agora a gente vai colocar a cabeça. Dá uma amarradinha aqui para segurar melhor. Então, vamos lá. A cabecinha nós vamos encaixar aqui, né? E vamos costurar. Vamos rodear aqui. A gente passa aqui na roupinha e vai pegando aqui, ó, bem nessa curvinha aqui, ó, do pescoço aqui. E vai alinhavando. Vai costurando, para ter mais segurança na costura, vai repassando a costura. Faça de uma forma que não fique assim grosseiro, né? A costura, fica uma costura bonita. E assim, vai passando em volta, para ter mais segurança no trabalho.
Estou fazendo da maneira que eu faço, que eu sei fazer, né? E aqui você pode cortar o fio. Aqui está a nossa naninha, né? Pezinho dela. Corpinho, as mãozinhas, o ursinho. E aqui eu fiz uma gravatinha, né, para poder pregar. Aí a gente pode pregar aqui, né? Fazer um complemento do trabalho. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Bom, gente, então a gente finalizou o nosso trabalho da naninha. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assinar o canal, né? Se inscrever, deixar seu like e assistir os vídeos da parte de amigurumi da Edneia Sinatra, para poder complementar, né, o meu trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.